E hoje, no Direto de Brasília, vamos destacar que o TSE está discutindo propostas de alterações das regras para as eleições deste ano. Quem vai trazer todos os detalhes é a repórter Daniela Brito, ao vivo, direto da capital federal. Olá, boa noite, Daniela. Oi, Marcele, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. Exatamente, então, o TSE divulgou essas informações e também anunciou que terá a participação, esse processo eleitoral terá a participação da sociedade. A gente preparou uma reportagem completa para o público de casa entender como vão funcionar, então, como vai funcionar esse processo das eleições de 2026. Vamos acompanhar. O TSE tem até 5 de março para definir as mudanças das eleições desse ano. A Corte publicou 12 minutas com propostas de alterações. As principais estão no calendário eleitoral, nas manifestações na pré-campanha, nas pesquisas eleitorais, nos critérios para distribuição de recursos eleitorais e na responsabilidade de conteúdos digitais com ataques ao processo eleitoral. O ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE, propôs que as empresas responsáveis por redes sociais sejam obrigadas a retirar do ar conteúdos que promovam ataques ao processo eleitoral, mesmo sem autorização judicial. Pela regra das últimas eleições, essas empresas só eram responsabilizadas se descumprissem alguma decisão da Justiça. Toda proposta de alteração das resoluções que pretenda, que promova a proteção do processo eleitoral e a proteção do eleitor contra fake news, contra desinformação, deve ser sempre bem-vinda, vista com bons olhos. Mas é preciso tomar cuidado porque esse aumento da responsabilidade das plataformas pelos conteúdos de determinadas páginas, deve ser feito esse controle com equilíbrio, de preferência até por inteligência artificial, para que o tratamento e o exame desses conteúdos seja feito de forma igualitária, para evitar qualquer tipo de censura contra este ou contra aquele candidato, ou contra essa ou contra aquela página. Com o avanço da tecnologia, produzir conteúdo falso, idêntico a um verdadeiro, se tornou acessível. As regras sobre o uso da IA na propaganda eleitoral não receberam sugestão de mudança. Continua proibido o chamado deepfake, que é o conteúdo feito de forma digital, usando imagem e som. A gente ainda tem tempo para fazer isso e essas resoluções elas são discutidas por todos, os órgãos da sociedade civil organizada, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, por todos os ministros, não só pelo relator, e se houver necessidade então desse aperfeiçoamento, desse aprimoramento no que trata de inteligência artificial, isso ainda é possível fazer, ainda dá tempo para se fazer, de maneira que a gente tenha, até o final do prazo, as melhores regras possíveis para um processo eleitoral tranquilo. O eleitor também pode participar sugerindo mudanças no processo eleitoral. Até o dia 30 de janeiro, é possível enviar contribuições por meio de um formulário eletrônico disponível em tse.jus.br. O tribunal vai selecionar as melhores propostas para serem apresentadas em uma série de audiências públicas que devem acontecer entre os dias 3 e 5 de fevereiro. É importante a participação do eleitor, principalmente daquele que é entendido, que é técnico, que é especialista nessas ferramentas de internet, porque esse eleitor pode apresentar soluções, pode apresentar sugestões que às vezes podem não ter sido observadas em detalhe pela própria Justiça Eleitoral. Então a gente volta aqui ao vivo de Brasília e vamos falar agora sobre a movimentação no Congresso Nacional, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, convocou para essa semana a primeira reunião de líderes partidários de 2026. Esse encontro ele acontece na quarta-feira, lá na residência oficial da Câmara, pouco antes do encerramento do recesso parlamentar. Os trabalhos serão retomados a partir do dia 2 de fevereiro. Então essa reunião ela é muito estratégica, porque é nela que os líderes partidários definem a pauta
pauta de votações, fazem um alinhamento político, também decidem quais são os projetos que têm condições de avançar no plenário nas próximas semanas. Então, além da organização dos trabalhos depois do recesso, um dos principais temas previstos para essa conversa é aquele acordo que a gente falou muito na semana passada entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo ele já foi assinado entre os blocos, mas ele ainda precisa passar pela análise e aprovação dos parlamentos dos países envolvidos, inclusive aqui no nosso Congresso brasileiro. Então, a expectativa é de que a partir desse encontro, na quarta-feira, entre os líderes, que a Câmara consiga destravar discussões importantes e dar andamento à agenda legislativa neste início de ano. E a gente, é claro, vai seguir acompanhando tudo isso aqui direto de Brasília. E amanhã a gente volta com mais informações. É com você, Marcele. Obrigada, Daniela, e boa noite para você.